O texto base de hoje é Lucas, capítulo 13, do versículo 22 ao 30, a porta estreita. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um Senhor: são poucos os que se salvam. E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora, e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticai a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vos lançados fora. E virão do oriente e do ocidente, e do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. Eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão derradeiros. Amém? Então nós vemos aqui sobre a porta estreita. Nós sabemos que a porta estreita é a porta que leva para Jesus, e a porta larga é a porta do mundo, que tudo pode fazer as nossas vontades do jeito que a gente bem entender. E quando a gente começa a servir a Jesus, a gente tem que ir para Jesus do jeito que a gente está. Mas para a gente entrar nessa porta estreita, o Espírito Santo ele vai moldando o nosso caráter, ele vai moldando o nosso coração para a gente conseguir entrar nessa porta estreita. Então a gente tem que começar a orar, falar com Deus, conversar com Deus, gastar tempo de intimidade com Deus, ter um relacionamento com Deus, ter um compromisso com Deus, que o Espírito Santo ele vai trabalhando no nosso coração e ele vai nos convencendo de coisas que nós devemos deixar para trás para a gente conseguir caminhar por essa porta estreita. Porque a porta que leva até o reino dos céus é uma porta estreita, não cabe todas as bagagens do mundo. Então, por isso que a gente tem que ter tempo de intimidade com Deus, ter relacionamento com Deus, ter hábito de leitura da palavra de Deus, ter hábito de ficar sós com Deus, conversando com Deus, para criar um compromisso com Deus, uma intimidade com Deus, para que o Espírito Santo venha nos convencer de tudo aquilo que não nos faz bem, para a gente deixar para trás, para a gente seguir essa porta estreita. Nós vemos no início do texto, né, que Jesus ensinava nas cidades e aldeias, e quando ele passava, ele estava ensinando. Ele ensina, e nós, como servos, como bons servos, nós temos que obedecer e praticar o que Jesus ensina. Não adianta só a gente saber o que ele ensina, mas a gente não praticar. Então nós temos que praticar. Então nós vemos que um Senhor diz para ele que são poucos que vão se salvar. Daí ele fala, ele respondendo diz: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Muitos vão procurar entrar e não vão conseguir entrar. Continuando, ele diz que um pai de família se levantou e cerrou a porta e começou a bater na porta, dizendo: Senhor, Senhor. E então, no caso, o Senhor é Jesus, né? Ele vem e responde: apartai-vos de mim. Que ele não conhecia aquela pessoa, aquele pai de família que estava batendo. Então nós vemos no versículo 25: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora, e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Porque ele não conhecia. Qual é a lição que Jesus quer nos passar aqui nessa parte, nesse texto? Porque tem muitas pessoas que dizem estar caminhando com Jesus, muitas pessoas que falam ser servos de Jesus, mas elas não estão na porta estreita, eles estão caminhando pela porta larga, pela estrada que tudo pode, pelo caminho que tudo pode, porque tem o caminho estreito que leva para Jesus e o caminho largo que tudo pode. Então tem muitas pessoas que têm aparência, às vezes falam o que é certo, o que é correto, mas a vida vive uma vida toda errante.
É como os principais sacerdotes, os fariseus. Eles falavam o que era certo, mas eles viviam totalmente errado. Então aqui nós vemos que Jesus dá esse exemplo desse pai de família, que ele vem bater na porta e Jesus diz que ele não conhece. Por quê? Porque é uma pessoa que não tinha intimidade com Deus, não tinha relacionamento com Deus. Então Jesus diz que não vai abrir a porta porque ele não o conhece. Se eu tiver intimidade com Deus, se eu tiver relacionamento com Deus, Jesus vai me conhecer. Então, se Jesus não me conhece, é que eu não estou vivendo aquilo que eu falo. Eu não estou buscando aprender com Jesus, eu não estou buscando melhorar cada dia mais. Porque eu sei, nós sabemos que como cristão a gente não é perfeito, a gente tem falhas. E a gente vai falhar muito até Jesus voltar ou até a gente morrer. Mas só que a gente tem que lutar contra as nossas fraquezas. O pecado não pode ser hábito na nossa vida. O pecado tem que ser acidente na nossa vida. Que o acidente, como que é o acidente? Ninguém planeja um acidente. Acontece sem querer. Hábito não é hábito, a pessoa faz todos os dias, é rotineiro. Então o pecado na nossa vida não pode ser hábito. Tem que ser acidente, algo que a gente não planejou. Aconteceu um negócio ali e acabou um acidente. Mas logo em seguida a gente tem que se arrepender, pedir perdão a Deus e voltar ao relacionamento com Deus. Porque o pecado, nós já vimos que o pecado ele nos afasta de Deus. E se o pecado nos afasta de Deus, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me reconciliar com Ele, pedir perdão e me reconciliar para eu me aproximar novamente. Se eu pecar uma vez, não me reconcilio com Deus, vou pecando outras vezes, cada vez eu vou ficando mais distante de Deus. E é isso que acontece com muitas pessoas. Por muito pecar, elas estão tão distantes de Deus que ela nem ouve a voz de Deus. Ela nem ouve o chamado do bom pastor que é Jesus. Porque elas são tão distantes. Aí muitas vezes as pessoas dizem, porque Deus não ouve o que eu falo. Porque Deus é porque a pessoa está tão longe que Deus não tem como ele fazer nada por elas. Porque nós que se afastamos de Deus, não é Deus que se afasta. Deus ele permanece no mesmo lugar sempre. Nós que nos afastamos de Deus com o nosso pecado. Quanto mais a gente vai praticando a iniquidade, a gente vai se afastando de Deus. Então o que a gente tem que fazer? Se reconciliar com Deus, pedir perdão para se aproximar dele novamente. E por isso que a gente tem que ter intimidade com Deus, a gente tem que ter relacionamento com Deus. A gente tem que gastar tempo com Deus. Porque se Deus ele é o nosso Pai, eu tenho que conviver com meu Pai. E se ele é o meu melhor, Jesus é o meu melhor amigo, eu tenho que ter intimidade, conversar com ele, saber das coisas dele e ele me conhecer. Então, continuando o texto, nós vemos no versículo 36. Então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença, e tu tens nos ensinado nas ruas. No 27. E ele vos responderá, digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticam a iniquidade. Então aqui nós vemos que pessoas que achavam que serviam a Jesus, comiam, bebiam, viam os ensinamentos de Jesus, mas eles só falavam do que era certo. Eles sabiam como eram as coisas, mas eles não viviam. A prática da vida deles não é de acordo com os ensinamentos de Jesus. Porque nós estamos vendo aqui que Jesus fala que eles praticam a iniquidade. Porque tem a gente vê muito quando Jesus fala dos principais, dos sacerdotes, dos fariseus, que eles falavam, eles conheciam a palavra de Deus, eles sabiam sobre a palavra de Deus, eles falavam o que era certo, mas só que eles viviam totalmente errado. Então é nesse caso de muitas pessoas, hoje em dia, trazendo para hoje, muitas pessoas que falam que é certo, mas vivem a vida errada. Então Jesus fala, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, eu não vos conheço. Porque Jesus, para ele conhecer, porque Jesus ele sonda o nosso coração. Não adianta a gente falar que a gente faz a coisa certa, porque ele sonda o nosso coração. E se ele sonda o nosso coração, o que acontece? Ele sabe o que está no mais íntimo do nosso coração. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Então, se ele conhece o íntimo do nosso coração, ele sabe. Se a gente está praticando coisa errada, ele sabe. Se a gente não está sendo verdadeiro, ele sabe. Se a gente usa de mentira, ele sabe. Se a gente tenta trapacear alguém, ele sabe. Então, todas as artimanhas que a gente usar, Jesus, ele sabe de tudo. Deus, ele sabe de tudo. Então, o que eu falo tem que ser coerente com o que está no meu coração. Eu não posso falar alguma coisa e viver outra. Eu tenho que ser coerente. Eu tenho que ter intimidade com Jesus. Eu tenho que ter relacionamento com Jesus para eu conhecer ele e ele me conhecer. Então vai chegar nesse dia, ele não vai dizer para eu me apartar dele, porque eu pratico a iniquidade. Porque eu estou perto dele, ele sabe quem eu sou, ele conhece meu coração.
Ele sabe que eu luto contra as minhas fraquezas. Então aí sim eu estou caminhando pelo caminho estreito que leva para o reino de Deus. Aqui é a porta estreita, essa porta estreita que Jesus fala, só vai passar aquelas pessoas que têm vida com Jesus, aquelas pessoas que vivem de acordo com o que Jesus ensina, aquelas pessoas que um dia morreram para o velho eu e nasceram de novo, receberam Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas. Não importando o que aquela pessoa fez no passado, não importa o passado, a partir do momento que a pessoa se arrependeu, recebeu Jesus no seu coração, nasceu de novo para uma nova pessoa, zera, ali naquele momento zera o passado, vai recomeçar, vai começar a escrever uma nova história. Então a partir daí é vida de santificação, buscando a viver de acordo com o que Jesus ensina. Vamos falhar? Claro que a gente vai falhar, porque a gente é ser humano, a gente vai falhar. Se a gente falar que a gente não vai pecar, a gente já está mentindo. Se eu falar que eu não vou pecar mais, eu não vou falhar mais, eu já estou faltando com a verdade, porque não é verdadeiro. Porque nós, como seres humanos, a gente tem tendência a falhar, tendência a pecar. Mas eu tenho que lutar contra as minhas fraquezas, eu tenho que lutar contra aquilo que eu tenho tendência em cair. Porque o pecado, ele tem que ser um acidente, não a rotina na minha vida. Então, continuando no texto, nós vemos no versículo 28, e ali haverá choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes porque as pessoas vão ser lançadas fora, lançadas no inferno. Aí as pessoas falam, nossa, mas que Deus mau que lança as pessoas no inferno. Deus, ele não condena ninguém no inferno. É cada pessoa que se condena por si só. Porque eu e você, nós temos escolha de escolher fazer o que é certo, seguir Jesus, entrar no caminho estreito, ou nós temos a escolha de viver as nossas vontades e caminhar pelo caminho largo. Então a escolha é nossa. Deus, ele não me obriga a escolher. Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos escolher trilhar para o caminho que leva para o reino do céu ou trilhar para o caminho que leva para as coisas do mundo, pelas coisas mundanas. Então, Deus, ele não condena ninguém. Quem falar que Deus condena, ele está errado. Porque Deus, ele não condena. Nós temos a escolha de escolher o caminho que leva para Jesus e escolher o caminho que leva para a perdição. A escolha é pessoal de cada um. Então, cada pessoa que for lançada fora, ela está se condenando por si só, porque a escolha foi exclusivamente dela. Ela podia ter se voltado para Jesus e escolhido o caminho que leva para a eternidade, que leva para o reino do céu. Mas então, a escolha é pessoal de cada um. Jesus, ele já fez o mais difícil. A morte, essa morte de Jesus era para nós. Era para cada um de nós essa morte de Jesus. Não, mas ele se ofereceu como Cordeiro perfeito e subiu na cruz, foi crucificado e morreu no nosso lugar. Então ele já pagou o preço por todas as pessoas que existem, por todo ser humano, ele já pagou o preço. Eu só tenho que receber esse sacrifício dele, tomar posse dele e me entregar para Jesus e receber Jesus no meu coração. Então Jesus, ele já pagou o preço. A escolha pessoal minha e sua de escolher um caminho que leva para Jesus. Mas depois não adianta ele falar que foi Jesus que condenou as pessoas, que Deus condenou as pessoas, porque Deus, ele não condena. Deus, ele dá liberdade, de tão bom que Deus é, que ele nos dá a liberdade de eu escolher o que eu quero fazer. E dependendo da minha escolha, é o que vai ser no meu futuro. Se eu escolher o caminho estreito que leva para o reino do céu, eu vou ter a eternidade. E se eu escolher o caminho largo que eu posso fazer o que eu bem entender, não mudar nada, continuar pelo mundo, é o caminho que leva para a perdição, que vai ser lançado fora. Então a escolha é pessoal nossa. Continuando o texto, nós vemos aqui que no versículo 29, e virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul e assentarão-se na mesa no reino de Deus. Então todas as pessoas que servem a Jesus vão se assentar na mesa no reino de Deus. De todos os lugares vão vir pessoas para se sentar na mesa do reino de Deus. E continuando no versículo 30, ele diz: eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros que serão os derradeiros. O que nós aprendemos aqui? Que a gente não tem que ter pressa por querer ser mais importante que ninguém, porque tem muitos que vão chegar depois e vão entrar primeiro, e tem muitos que são primeiro e vão entrar depois. A gente não tem que se preocupar com o lugar, se eu sou mais importante, se eu não sou mais importante. A gente tem que se preocupar em servir a Deus, servir a Jesus, buscar ter uma vida de obediência.
o lugar que Deus tiver para nós, o que Ele tem para nós já é o suficiente para nós. Não tem que se preocupar se eu vou ser primeiro, segundo ou terceiro. Eu tenho que se preocupar de buscar ter uma vida de santificação, evitando as ocasiões de pecado, evitando tudo aquilo que me leva a afastar da presença de Deus. É isso que eu tenho que ter a preocupação no meu coração, de aprender com Jesus, estudar as Escrituras para saber qual é a boa e perfeita vontade de Deus para a minha vida. Então isso que é a minha preocupação. Não tem que preocupar se eu vou ser primeiro ou se eu vou ser derradeiro. Se eu quiser ser o primeiro, eu já estou querendo ser melhor do que os outros. Então não tenho que me preocupar com esses tipos de coisa. Deus, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então eu tenho que guardar o meu coração no céu, que lá nem traça nem ferrugem destrói, e guardar lá, que lá estará o meu tesouro. E focar em Jesus, aprender com Jesus, amar Jesus no primeiro amor. E sempre gastar tempo com Ele, conhecendo Ele, desejando no nosso coração conhecer Ele melhor. Porque o que Ele tem para a nossa vida é o melhor. O que nós planejamos não é o melhor, mas o que Ele tem é o melhor para a nossa vida. Então, se a gente buscar nele, Ele só tem o melhor para a nossa vida. E Ele vai nos livrar de coisas futuras, porque quando Ele nos dá sabedoria, a gente anda um passo à frente dos acontecimentos, um passo à frente das coisas. Então, Ele nos prepara para a gente viver de acordo com a sua vontade, para a gente estar preparada pelas ciladas do mal. Porque o diabo, ele está ao nosso derredor como um leão rugindo, querendo nos tragar. Então, quando a gente está com Deus, Ele vai preparar para que a gente não venha cair na cilada. A gente vai estar um passo à frente, se preparando para não cair na cilada do diabo. Porque o diabo sempre vai querer colocar armadilha para que a gente caia, colocar coisa para nos tirar a paz. E se a gente está caminhando com Jesus, Ele vai nos orientar para a gente se desviar dessas armadilhas, se desviar dessas flechas, desses dardos inflamados do inimigo, para a gente estar vencendo as nossas fraquezas e não caindo dessas armadilhas. Então, por isso que é importante a gente pedir sempre a Deus sabedoria e caminhar sempre com Jesus, para Ele sempre estar nos direcionando sempre para o melhor caminho. Amém? Se puder, nesse momento, feche seus olhos. Que o Senhor Jesus abençoe seu coração, ilumine a sua vida, derrame graça sem medida sobre a sua vida, que você possa ter entendimento sobre a palavra de Deus, que os seus pensamentos possam ser clareados e que o Senhor ilumine aquilo que tem para a sua vida, que Ele venha lhe mostrar o seu propósito, o propósito de Deus para a sua vida, e que você possa viver aquilo que Deus tem para a sua vida, porque aí sim você vai ser uma pessoa realizada e completa quando estiver vivendo o propósito de Deus, e que você possa abrir os seus olhos e olhar para Jesus e saber conhecer Jesus como Senhor da sua vida, receber Jesus como Senhor da sua vida e se entregar totalmente a Ele, porque Ele vai transformar a sua vida, Ele vai transformar a sua história, Ele tem algo maravilhoso para a sua vida. Basta você querer aceitar e receber, tomar posse dessa bênção sobre a sua vida e caminhar com Jesus, porque Ele vai mostrar tudo aquilo que não faz bem para a sua vida, para você deixar para trás, para você entrar para o caminho estreito que leva para a eternidade. Que o seu coração seja sempre como um terreno fértil para receber a palavra do Senhor, para ser orientada pelo Senhor, para ser iluminada pelo Senhor. Então, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando a sua vida, seja abençoando os seus caminhos, que você possa estar sempre sendo guiado pelo Senhor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.